Como vocês sabem, hoje nós ainda estamos em meio a uma pandemia. A pandemia não acabou completamente. O que nós temos é uma redução no número de mortes, um controle maior dessa pandemia, temos vacinas, temos medicamentos, mas ainda estamos saindo dessa pandemia que nos assola há 2 anos. É fundamental lembrar que essa pandemia influenciou em diferentes aspectos das nossas vidas. Influenciou nas questões de saúde, educação, trabalho, nas questões ambientais também, nas questões políticas e econômicas. De modo geral, nós podemos falar que tivemos uma tempestade perfeita. Não perfeita porque é boa, mas porque aconteceu tudo junto ao mesmo tempo. Tem um ditado aqui em inglês que eu gosto de trazer, que é When it rains, it pours, que significa em português, quando chove, transborda. E essa imagem aqui, que remete aqui às marginais em São Paulo, vocês estão vendo que o rio transborda, né, quando chove. E é a mesma ideia. Numa tempestade perfeita, os problemas que nós já tínhamos se acentuaram. E hoje os problemas são ainda maiores do que tínhamos antes. Mas uma coisa importante de ressaltar é que, embora nessa tempestade todos nós estejamos no mesmo mar, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, no mesmo mar, em condições muito diferentes. Nós temos crianças em condições muito distintas em todo o país. E essas diferenças são não só de linguísticas e culturais, mas também socioeconômicas. São diferenças que muitas vezes alargam os espaços entre aqueles que podem ter melhores condições de vida e de aprendizagem do que aqueles que têm condições menos favoráveis. É como se eu tivesse algumas pessoas em grandes barcos, grandes navios e iates, e outras pessoas num barquinho, numa jangada, em alguma coisa, uma canoa muito simples. Então, pensem numa associação com a escola. Nós temos crianças que tiveram o apoio da internet, de computador, de um professor tutor para aprender durante esse período de pandemia, e outras pessoas que não tiveram essa mesma sorte. Crianças que tiveram que dividir um único celular com mais 4, 5 irmãos, ou não tinham nem o celular e tiveram que fazer atividades via materiais impressos entregues pela escola. Então as condições foram muito diferentes, e o impacto é gigantesco. Quando a gente pensa no impacto mundial, em abril de 2020, quando a pandemia se intensificou em todo o mundo, vários governos fecharam as escolas. 191 governos fecharam as escolas. E isso trouxe um impacto para pelo menos 1,6 bilhões de crianças em todo o planeta. Só no Brasil, nós temos 45 milhões de crianças na escola, o que equivale mais ou menos a mais do que a população da Espanha ou a população da Argentina, e quase 5 vezes mais a população de Portugal. Então imaginem que são muitas crianças afetadas de diferentes maneiras, como eu disse, em diferentes barquinhos, né, nessa tempestade perfeita. Resultados de pesquisas recentes têm mostrado para a gente alguns dados muito tristes e alarmantes. Por exemplo, nesse resultado do Unicef e do Instituto Claro, o que nós observamos é que o impacto da pandemia aumentou o número de reprovações, de abandono escolar, de distorção idade-ano escolar, aumentou várias das dificuldades que nós temos. Cerca de 5,5 milhões de crianças ficaram completamente sem acesso à educação nos últimos 2 anos. A alfabetização, sem dúvidas, como uma prioridade dentro do processo de escolarização, foi também um dos momentos mais afetados. Imaginem que a alfabetização é um período que requer mais atenção por parte das crianças. É um período no qual as crianças precisam de um esforço atencional para aprender a ler e para escrever, e a ajuda da professora é fundamental para facilitar esse processo. Nesse sentido, o que vai acontecer é que nós ainda não temos números completos sobre como a pandemia afetou a alfabetização das crianças que estão desde a educação infantil até o final do ciclo, né, do ensino fundamental. Um dado recente que foi publicado com base na análise de um estudo do IBGE, né, mas foi publicado pelo Todos pela Educação, mostra que os pais perceberam que as crianças têm mais dificuldades de leitura e de escrita hoje do que tinham em 2019, antes da pandemia. Naquela ocasião, só 6 crianças, em média, eram relatadas pelos pais como não sabendo ler e escrever na idade de 6 a 7 anos. Em 2020, esse número aumentou para 8 crianças e hoje são cerca de 10 crianças, num grupo de 25. Então imaginem que se eu tivesse uma sala de aula com 25 crianças de 6 a 7 anos, hoje é como se 10 crianças desse grupo não soubessem ler e escrever.
É claro que aqui a gente está falando da percepção dos pais. Pode ser um pouco incerta, pode ser um pouco imprecisa, mas mesmo assim esse número é bastante assustador. É um aumento gigantesco de 65% de crianças que não aprenderam a ler e escrever, chegando a mais de 2 milhões de crianças. É um número muito triste. E quem quiser baixar o livro Consciência Fonológica na Prática, o e-book, baixar a versão digital dele gratuitamente, você pode abrir aí o link scribo.com/ebook-cf, nesse C de consciência e F de fonológica 1. Você vai colocar o seu nome e e-mail, a gente vai mandar o e-book para o seu e-mail, e aí depois você vai, enfim, poder interagir com a gente também por e-mail. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de enviar aqui para o nosso canal. A gente responde todos os comentários, todas as dúvidas, e agradecemos todas as sugestões também. Então, espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Aproveite para baixar o livro Consciência Fonológica na Prática. Ele é o passo inicial para você ter bons leitores daqui a alguns anos, né? E a consciência fonológica ela precisa ser trabalhada aí desde a educação infantil, das crianças de 3, 4, 5 anos. Então, muito obrigado a todos e a todas que participaram aqui do nosso encontro e até a próxima.